Querido Deus, obrigada por mais uma oportunidade de estarmos aqui para estudar mais da sua palavra. Gostaria de pedir que nesse momento o teu Santo Espírito possa se fazer presente entre nós, que o Senhor possa nos ajudar a compreender e entender aquilo que precisamos, que o Senhor esteja comigo também neste momento que estarei trazendo este estudo. No nome do Senhor Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Eu não consegui trazer o título ontem, mas a gente vai falar um pouco hoje sobre a cultura do Brasil, em específico sobre a misoginia e como a misoginia ela está infiltrada, na cultura do Brasil. E por que nós estamos vendo sobre cultura ultimamente? Porque, como movimento, nós temos entendido que a forma como nós acreditamos ou reagimos a algo tem a ver com hábitos, crenças e costumes que a gente tem ou é ensinado. E esses conjuntos de crenças, hábitos que nós adquirimos recebe o nome de cultura. O antropólogo Edward Taylor, ele faz uma teoria para explicar o que seria a cultura de uma forma genérica, e ele fala que cultura corresponde a um conjunto de conhecimentos, crenças, as artes, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. Então, seria tudo isso que ele diz, e tudo aquilo que faz com que as pessoas sejam parte de uma sociedade é cultura. E é importante nós entendermos como é a cultura do nosso país, o Brasil, e como os hábitos, as tradições e os costumes desse país, ele pode nos influenciar também. Nós sabemos que o Brasil ele é um país que tem muita diversidade. Nós poderíamos falar, por exemplo, da diversidade étnica, da grande diversidade de culturas entre estados, porque aqui nós temos muitos estados que em cada estado tem costumes e crenças diferentes um dos outros, entre várias outras coisas que a gente poderia citar dessa diversidade do Brasil. Mas também o Brasil ele é conhecido por ser um país de muita desigualdade. Nós temos aqui algo muito forte, por exemplo, as desigualdades sociais, que envolve desemprego, alimentação, moradia, acesso à educação, as desigualdades étnicas, que têm a ver com o racismo, a homofobia, e a misoginia também é algo muito forte aqui no Brasil. E se nós sabermos um pouco mais como funciona, como se dá essa cultura da misoginia no Brasil, e como isso impacta de uma forma muito forte a vida dos brasileiros, isso pode nos ajudar a compreender como essa cultura estaria posicionada diante da lei dominical, na qual sabemos que o teste é sobre gênero. Eu coloquei aqui no quadro algumas informações que são relevantes. Quando a gente fala sobre Brasil, as duas coisas que vêm à nossa mente sobre diversidade é a questão de que no Brasil há mais mulheres do que homens e também que a maior parte da população brasileira são negros. Então, somos classificados dessa forma. De acordo com o IBGE,
que é o Índice Brasileiro de Geografia e Estatística. O Brasil ele está chegando a quase 215 milhões de habitantes, e desses mais de 214 milhões, 935 mil, 51,7% da população são brasileiros, são mulheres, desculpa, e também desses mais de 214 milhões e 935 mil, 54% da população são negros. Então, sobre isso. E agora nós vamos entrar um pouco no exemplo de como é a cultura das famílias aqui no Brasil. Aqui no Brasil é muito forte a ideia de uma família ideal, e essa ideia de família ideal se resume ao conceito de família tradicional. O que vocês entendem por família tradicional? Alguém quer responder, por favor? Pai, mãe, filhos. Exatamente, pai, mãe e filhos. E desse conjunto de pai, mães e filhos, nós temos também que os pais têm certas funções, né? Os homens, as mães, mulheres têm outras. Por exemplo, vindo de gerações passadas, mas que ainda está presente até hoje, a questão de que os homens, né, têm que ser o cabeça, são os maiores provedores, e eles que deveriam, assim, ser os chefes, né, em tudo que eles fazem. Já as mulheres, elas têm mais esse papel de cuidadoras do lar, do marido, da criação dos filhos e das filhas. E também o que acontece muito, principalmente nos lares mais conservadores, é que nós, como mulheres, nós não temos uma educação sexual. Nós não somos ensinadas, muitas vezes, que a mulher também ela pode sentir prazer em uma relação sexual. E o que muitas vezes somos ensinadas, que a mulher, a função dela é procriar e satisfazer os desejos sexuais dos maridos, não importa se elas sentem prazer com isso ou não. E falar sobre o prazer feminino em uma relação sexual ainda é considerado um tabu, né? É como se fosse algo proibido para a gente estar falando. Se alguém quiser fazer algum comentário, fiquem à vontade. Senão, nós vamos continuar. Sim. Eu queria assim, acrescentar, né? Está muito importante de ouvir sobre a questão das mulheres não poderem comentar, né? Porque parece que isso está ligado a uma promiscuidade. Não é tão simples só de não poder falar por ser um tabu, né? Eu vejo, me fez lembrar quando você falou isso, sobre ligar essas coisas à promiscuidade, mas só da parte da mulher. Promiscuidade seria algo sujo que você quer dizer? Sim, até errado. Muito bem, é realmente isso. Outra coisa também que a gente vê muito aqui é que um homem ter uma vida sexual ativa, independente, né, se é casado ou solteiro, ele é chamado de tigrão, garanhão, né, esses termos pejorativos. Já uma mulher solteira, se ela tem uma vida sexual ativa, ela também é chamada de muitos termos pejorativos, como galinha, piranha, vaca. Então, o sexo visto, né, em relação às mulheres é como se fosse algo errado, sujo.
Pode comentar, Gabriel. Tem muito também essa visão que tudo depende de hormônios, né? Ou seja, que as pessoas não têm escolha, porque é assim que funciona, né? Os hormônios que fizeram assim, né? Que a mulher é vítima desses ciclos hormonais, que ela basicamente tem fases assim, assim, e que a natureza quis que fosse assim. E o homem, ele apenas segue seu impulso hormonal também, né? Então, se essa questão se reduz, né, a essa questão hormonal, parece que tudo se pode desculpar, né, porque é a natureza que fez assim. Uhum. Obrigada, Gabriel, muito bom. É, eu gostaria agora de citar uma reportagem que foi feita pelo G1, né? Isso foi lançado no ano de 2015, mas os dados são do ano de 2013, em que foi feita uma pesquisa entre os países do mundo que mais cometem violência contra as mulheres. O Brasil, ele ficou em quinto lugar no ranking mundial de violência contra as mulheres. E essa reportagem ainda continua dizendo que cerca de 13 mulheres elas são assassinadas por dia no Brasil, no ano de 2013. E em todo esse ano, cerca de 4.700 mulheres foram mortas, e a maioria dessas mulheres mortas, ela tinham a idade entre 18 e 30 anos. E mais de 6 em cada 10 mulheres eram negras. E outra coisa também que essa reportagem diz, essas pesquisas, é que pelo menos metade dos assassinatos que acontecem em ambientes familiares não são cometidos por pessoas desconhecidas. A maioria são conhecidas, acontecem por alguém conhecido, e a maior parte desses responsáveis por esses assassinatos são maridos, companheiros e ex-companheiros, por exemplo. Então, a gente pode ver com isso que muitas vezes a violência que as mulheres sofrem não está fora também, mas também está dentro da própria casa, é alguém conhecido. E é muito comum aqui as pessoas só acreditarem nessa violência, só acreditarem que a violência ela é violência, digamos assim, quando acontece agressão física, quando uma mulher é espancada, aí sim ela foi violentada. Mas o artigo 5º, que eu pus aqui também, da Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha. Isso aqui é essa ordem. No artigo 5º da Lei 11.340, define a violência doméstica como qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, psicológico ou sexual e dano moral ou patrimonial. Então, tudo isso seria violência doméstica, não é somente quando chega a um extremo de uma mulher ser assassinada ou espancada que é violência. E um fato que eu achei interessante é que nós estamos no mês de agosto, e o mês de agosto aqui no Brasil é o Agosto Lilás, que é o mês de conscientização e combate à violência doméstica contra as mulheres. E amanhã, no dia 7, é comemorado o dia em que
a mulher, a senhora Maria da Penha, ela conseguiu com que fosse sancionada essa lei. Eu acredito que a maioria de nós tenha conhecimento sobre essa lei, tenha conhecimento também sobre essa senhora, mas eu gostaria que brevemente a gente visse um pouquinho sobre a história dela. Então, O comentário é que, como você disse, a gente reduz essa questão da violência à violência física, né? Se a gente coloca sob o termo de abuso, existem N formas de abusos, né? Existe até o abuso financeiro, né? De você limitar as possibilidades de alguém se desenvolver por restrição financeira, usar o dinheiro da mulher, né? Seja no contexto de familiar ou de casais, restringir o acesso ao dinheiro de alguém que já é maior de idade. Tem hoje no mundo digital, né, tem a questão do bullying, né, de alguém, ou de você vigiar alguém, né, nas redes sociais, né, ou seja, pelos WhatsApp, Instagram, Facebook, né, de ficar vigiando o que a pessoa faz, com que ela se relaciona, com quem falou, de que imagem ela curtiu, etc. Né? Tudo isso a gente, às vezes, imagino que muitas pessoas não colocam necessariamente na categoria de abuso, mas sim, existe todo um ramo que ocorre nesse mundo digital, né? Que por isso que a gente fala do Gamergate também, né? Que basicamente ocorre, né? Escondido, né? E quem vai controlar e fiscalizar isso é muito difícil, porque não existe legislação suficiente, né? Como, né? E isso que é o mundo digital, ele é mais presente do que nunca hoje nas gerações mais novas, né? Enfim, são algumas ideias. sim, muito bom, Gabriel, o seu comentário. A Lara também Eu gostaria, colocou. Pode sim comentar, Cris. eu lembrei de uma coisa que é interessante. Deixa eu ver se eu acho que onde eu coloquei, porque eu quero falar para você. Isso. Porque, assim, até 2021, existia, né, na Lei Maria da Penha, essa violência psicológica, mas no criminal isso não era, ainda não acontecia, não dava para levar isso para o lado criminal, né? Na justiça ainda não tinha essa lei que pegava essa violência psicológica e atendia isso, né? Que a pessoa, o homem, o abusador, deveria responder a um crime quanto a isso, quanto à violência psicológica. E a partir de 2021 é que essa lei foi inclusa, né? Incluiu-se essa lei no Código Penal. Então, é bem recente que isso veio a virar um crime, né? E ter mulher ter direito de que isso vá a julgamento, se for comprovado, então essa pessoa ou esse abusador precisa responder quanto a um crime, né? Desde 2021, que é a Lei 14.186. Obrigada, Cris. Eu gostei também do seu comentário, porque por mais que no Brasil exista essa lei, né, que hoje tenta proteger e amparar as mulheres, a gente vê que ainda hoje as mulheres ainda lutam muito com a incredulidade e a questão de ter que sempre comprovar as coisas. E apesar de que comprovem, às vezes aquilo sempre há uma justificativa naquilo. Então, nem sempre essas leis elas são tão assim eficazes nesses casos de violência. E foi isso também que aconteceu com a, a Maria da Penha, que é essa mulher, né, que carrega o nome, a lei carrega o nome dela.
porque ela também teve uma luta muito grande por reparação e justiça, e essa luta dela durou anos, bastante anos. Eu vou falar rapidinho um pouquinho sobre ela. A Maria da Penha, ela é uma mulher do Ceará, de Fortaleza, e a profissão dela é farmacêutica. Nos tempos de faculdade dela, ela se casou, mas ela relata que o marido dela, ele era machista, autoritário, ele era agressivo, e ele não deixava com que ela tivesse a liberdade individual que ela deveria ter. Então, era algo muito restrito que ele impunha a ela. E então, ela se separa desse marido e ela também havia terminado o curso de farmácia que ela fazia e ela resolveu se mudar para o estado de São Paulo, onde ela iria fazer mestrado na área em que ela havia se formado. E isso foi no ano de 1973. Depois de um ano que ela estava no estado de São Paulo, ela conheceu um homem, né? E nisso, esse homem se mostrou ser muito prestativo, apoiava ela em tudo, e ele era, assim, muito simpático, ele era um homem super educado, era muito bom para ela. Tanto que ela relata em algumas entrevistas que algumas das mães das amigas dela diziam que as filhas delas também precisavam encontrar um homem como a Maria da Penha havia encontrado. E nisso, eles, né, têm um relacionamento sério, eles se casam, e eles têm 3 filhas também ao longo desse casamento. E ela relata que tudo começa a mudar quando eles voltam para o Ceará, porque aí ela diz que ele começa a se tornar uma pessoa que ela já não reconhece. Ele se torna muito agressivo, autoritário, machista. Toda a agressão que ele cometia, ele justificava como se fosse, né, culpa, eu estou fazendo isso com você, mas por que você me dá motivo? A culpa é sua, ou estou tentando corrigir você. Então, ela relata que ela queria muito se separar dele, mas ela entendia que não havia leis ainda que protegiam e amparavam as mulheres como precisavam nessa época. E no mesmo ano em que ela queria se divorciar, se separar dele, foi o ano em que aconteceu dois assassinatos de algumas pessoas famosas, e eram 2 mulheres que foram mortas, que o caso delas é bem conhecido. Eu não trouxe o nome, me perdoem, mas essas mulheres foram assassinadas pelos ex-companheiros após elas terem terminado um relacionamento que não convinha. Então, tudo isso deixou a Maria da Penha ainda mais com medo. Então, ela foi suportando isso e em uma manhã do mês de maio do ano de 1983, a Maria da Penha, ela acorda, né, assustada no quarto dela, porque ela havia ouvido um barulho muito alto. E quando ela acorda, que ela tenta se mexer na cama, ela não consegue. O marido dela havia dado um tiro de espingarda nela. E nisso, alguns vizinhos vieram, foram socorrer, e ela passou 4 meses hospitalizada. O marido dela deu vários depoimentos, foi feitas várias investigações, mas ele continuava solto, porque o que ele dizia é que ele havia atirado nela pelo motivo de que havia entrado alguns assaltantes na casa dele, e para ele se defender como uma forma de reagir, ele acabou dando um tiro nela.
Mas essas investigações foram cada vez mais, ele tinha que dar mais depoimentos, e com isso ele acabou esquecendo as coisas que ele dizia antes. E com isso, ele se tornou o principal suspeito desse ato, né, desse tiro que ele deu. E quando a Maria da Penha, ela conseguiu, ela sobreviveu, mas ela soube que ela tinha ficado paraplégica e ela teria que usar uma cadeira de rodas por toda a vida. E também eles disseram para ela que o marido dela estava sendo o principal suspeito. Mas mesmo assim, né, eles retornaram juntos para casa e eles, né, estavam juntos na mesma casa. E um dia ele foi ajudar ela a tomar banho no banheiro e ele ofereceu ajuda, né, ele mesmo. E quando ele levou ela para o banheiro, ele abriu o chuveiro e, ao invés dele medir a temperatura da água para ver se estava boa, ele deixou, ela mesma foi medir a temperatura da água e, quando ela colocou a mão, ela sentiu um choque. Ela começou a dizer para ele que estava sentindo choque, mas ele disse que aquele choque sempre existiu ali naquele banheiro. E nisso ela começou a gritar e umas meninas tiraram ela de dentro do banheiro. Mais uma vez, mais uma tentativa dele de tirar a vida dela. E com muita luta e depois de muito sofrimento, ela conseguiu se separar dele e ela saiu de casa com as 3 filhas. E depois disso, ela criou coragem e ela fez uma denúncia contra ele. Mas também ela enfrentou, né, o que muitas mulheres brasileiras enfrentam, que é a incredulidade e a falta de apoio da justiça, né, brasileira. E então ele continuava solto, ele estava, né, vivendo a vida dele, ele ainda poderia perturbar ela de alguma forma, porque a justiça brasileira não tinha prova suficiente para fazer com que ele fosse punido, fosse preso pelo que ele fez. Então, a luta dela continuou até o ano de 1994, onde ela lançou um livro chamado Sobrevivi, Posso Contar. E nesse livro, ela narra as violências sofridas por ela e pelas 3 filhas dela. Esse livro teve uma grande repercussão aqui no Brasil e essa história dela também chegou ao CEGIL, que é o Centro pela Justiça e o Direito Internacional, e também chegou ao CIADEM, que é o Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher. Esses 2 órgãos encaminharam o caso dela para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, que é o OEA. E isso foi no ano de 1998. A OEA passou a condenar o Brasil, o Estado brasileiro, por omissão e negligência. E nisso o Brasil ele se viu forçado a reformular as leis, né, e as políticas em relação à violência doméstica contra as mulheres. E em 7 de agosto de 2006 foi sancionada a Lei Maria da Penha. Então, essa foi a história dela, de muita luta também. E esse caso da Maria da Penha trouxe uma ampliação, uma extensão muito grande do que é a realidade de milhões de mulheres brasileiras, porque ela representa o que muitas mulheres brasileiras passam aqui no Brasil. Estou vendo aqui alguns comentários. Eu vi do Arthur aqui.
que existem desenvolvedores que estão criando ações para denúncia direta de mensagens. O problema fica quando há comunicação verbal ao vivo por meio de chats de comunicação para jogos. O que é dito não fica gravado. A única possibilidade de denúncia e banimento de um usuário é se outras pessoas dentro do canal de comunicação denunciarem também o usuário por violência de gênero. Eu gostei do seu comentário. Você poderia dizer para a gente como você consegue ver a violência que também existe, não somente física, mas nos meios de comunicação? Você já disse muito aqui, mas eu queria que você dissesse um pouquinho mais, por favor. Oi? Oi. Se eu entendi, é sobre questão de jogos também, né? Você quer saber? É porque normalmente quando a gente acaba jogando e a gente tá em comunicação direta, por exemplo, com outras pessoas dentro dos jogos, normalmente a gente acaba jogando com quem a gente não conhece. E se acaba entrando alguma garota no chat ou qualquer outra coisa, as pessoas já logam e entendem que supõe que ela não vai jogar bem, sendo que tem a maioria das pesquisas, nós temos como as mulheres como maiores jogadoras online hoje no Brasil. Acho que é 53% de mulheres e os outros do masculino. A gente vê isso mais em jogos que tem relação a tiros e outras coisas, mas de certa forma, igual eu estava falando, quando existe mensagens, que é a agressão ela é feita por mensagem, tem como fazer a denúncia diretamente ao desenvolvedor do jogo, porque daí as mensagens ficam gravadas. O problema é quando se entra em um canal de comunicação em que há várias pessoas e se uma única pessoa fazer a denúncia, o servidor não tem como dizer se aquela denúncia é verdadeira ou não. Então, ele acaba encaminhando mensagens para outras pessoas que estão dentro do chat de comunicação para validar aquela denúncia. Então, por exemplo, tal usuário fez uma denúncia, essa denúncia é verdadeira? Você concorda com essa denúncia? E aí, se as outras pessoas não votarem sim, ou se elas não concordarem com essa denúncia, acaba passando batido. Então, muitas vezes, uma mulher sofre violência, ali ela escuta alguém falando coisas para ela, e acaba que a denúncia não acontece nada com quem fala, porque vai depender das outras pessoas que estão dentro do chat de comunicação para denunciar também. Muito bom, obrigada por fazer o comentário e nos fazer entender um pouco melhor também sobre isso. Eu também vejo muito isso aqui em jogos, em questão de coisas mais simples como dirigir. Quem dirige melhor, um homem ou uma mulher? Sempre falam que são os homens, né? Quando acontece alguma coisa errada num trânsito, por exemplo, se é uma mulher dirigindo, eles dizem tinha que ser uma mulher, né? Pode comentar, Rose? Mas as estatísticas dizem que a mulher provoca menos acidente, e é uma estatística bem contundente e também com uma porcentagem bem pequena de acidentes relacionado à motorista feminina, né? E eu queria fazer acrescentar mais uma coisa sobre a Maria da Penha. O Brasil recebeu essa punição desses órgãos internacionais porque ela também fez denúncias, e foram cerca acho que de mais de 40 denúncias, e o Brasil não fez absolutamente nada. Esse homem continuou solto, né, até ele fazer esse mal maior a ela, né? Então, e ela ter que voltar para casa, né, e estar com esse mesmo homem, só para acrescentar. Obrigada, Rose. Então, vamos continuar, né? Agora, queria que a gente olhasse também como as mulheres brasileiras são vistas no
exterior, né, por pessoas estrangeiras. E a gente sabe que muitas das mulheres brasileiras são conhecidas fora, né, daqui por serem mulheres muito sensuais, mulheres que são mais atrevidas, né, no sexo. E por que que as pessoas estrangeiras têm essa visão de que as mulheres sejam dessa forma? Gabriel, você pode responder? Sim, porque as mulheres brasileiras são vistas pelos estrangeiros como sendo as mais sensuais, mulheres mais atrevidas no sexo, por exemplo. Porque talvez o porquê está na questão de cultura, né? De a gente acreditar que as coisas podem se limitar a, supostamente o que é cultura brasileira, né? Eu acho que muitos brasileiros, né, brasileiras não se sentem representados pelos estereótipos que existem fora. Vice-versa também, né? Qualquer país assim tem certos estereótipos que os outros vão dizer, o alemão é assim, o francês é assim, né? Gosta de vinho e queijo, e parece que tudo se limita a esses pequenos pontos, né, que pode ser que façam parte da cultura, mas não necessariamente são servem para representar, né, o que realmente importa, né? E eu acho que se a gente parte de um princípio de uma cultura que é machista e patriarcal, então é reduzido ao aspecto sexualizado, né, da mulher, e acaba criando essa imagem, né, que Brasil é isso, não é isso, mas eu acho que, enfim, obviamente são conceitos muito ultrapassados e ridículos, não? Uhum. Obrigada, Gabriel. A Lara colocou aqui que o estereótipo da mulher seminua sambando no carnaval, mundialmente difundido. A Ana também escreveu que, com base na minha experiência no navio, a maneira como eles enxergam as mulheres brasileiras vem muito da maneira como o Brasil é retratado lá fora, e a imagem que eles têm das mulheres vem muito do que eles veem do carnaval. Obrigada por esses comentários. Pode, Rose. A, a Ana citou a experiência dela, eu quero citar a minha, quando eu fui para a Itália, e também pela minha cor, por eu ser preta. E foi um período, o início foi um período, talvez nem só o início, mas eu já estava mais preparada ali para me defender, mas no início foi bem complicado, porque as pessoas só falavam de carnaval, eu não era olhada como uma mulher comum, e isso é muito ruim. E eu também não era bem olhada pelas mulheres, que se sentiam ameaçadas com a minha presença. E tudo que eu ouvia o tempo todo era: 80% das brasileiras que estão aqui na Itália são prostitutas. 80% das brasileiras que estão na Itália são prostitutas. Então, eu tinha que provar o tempo todo, eu tinha que estar me defendendo o tempo todo para ser respeitada, até que eu comecei a não precisar lidar com essa horrorosidade, né? Mas não é uma coisa que desaparece, isso continua, porque eu sou brasileira, porque eu sou preta, porque
talvez a cor do olho, mas é muito, muito ruim. Sim, eu gostei muito desses comentários. Obrigada. Posso falar? Pode. Pode? Tá, obrigada. Bom dia, feliz sábado para todos. Escute, assim como o Rose falou, eu também estive muitos anos, casei com um italiano, mas morei na Croácia e morei na Itália também. E isso faz muitos anos, 45 anos mais ou menos. E desde essa época já eu senti na minha pele essa mesma coisa que a Rose. Uma época meu marido precisou viajar e ele foi até os Estados Unidos e passou alguns meses. E logo em seguida começou a aparecer amigos dele na porta, meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã, com vinho gelado para tomar comigo, porque meu marido estava viajando. Porque sabe que as mulheres brasileiras são fáceis, eles dizem, assim mesmo. Então eu passei muito por essas coisas, inclusive com um cunhado também. Tive muita dificuldade, ele arranjava amigos para trazer, para ficar comigo, enquanto o irmão dele estava viajando. Eu tive que ter muita luta, já tinha 2 filhas, né? E foi muita luta que eu tive que ter com isso. E consideradas, como a Rose falou, prostitutas. É isso que eu tinha a falar. Obrigada, Betinha. Mais uma vez, eu gostei muito desses comentários, porque aqui no Brasil, a festa mais conhecida, né, que tem aqui é o Carnaval, e isso não é conhecido somente aqui no Brasil, mas mundialmente. E eu não sei, acho que todos aqui percebemos, quando chega a época de Carnaval, tem as mulheres que são globelezas, por exemplo. Essas mulheres aparecem na televisão, né, sambando, e elas aparecem, geralmente são mulheres negras, e elas aparecem sambando nuas, com apenas algumas tinturas no corpo, e isso mostra, eles dizem que essa é a beleza da mulher brasileira. Então, as mulheres aqui acabam sendo sexualizadas também nos desfiles, por exemplo, a gente vê várias mulheres desfilando com roupas que parecem biquínis, com roupas que são consideradas mais sensuais. A maioria das mulheres tem o corpo que é o padrão da sociedade e tudo isso. Gabriel, pode falar. Ah, sim. A Alda comentou aqui que essa imagem negativa começou de certo modo com o Sargentelli, quando ele elegeu várias lindas mulatas e começou a divulgar o samba de maneira sensual. A partir daí, esse rótulo de mulheres prostitutas pegou de modo terrível. Também é interessante frisar que o turismo sexual no Brasil é muito forte desde há muito tempo. Eu morei em Portugal e também sofri muito preconceito com relação ao fato de ser brasileira. A Lara colocou: que terrível, não estamos seguras nem dentro nem fora desse país. É verdade. Rayane, Sim, Nilson. pelo que eu estou vendo o comentário de todos aí, aí tocou no assunto do carnaval, né? Será que não é por causa, assim, essa impressão que os outros países têm das mulheres do Brasil? Porque o carnaval, ele é visto, né? Todos os países vêem através da internet, né? Através, né? Das televisões. Talvez pode ser dessa forma aí que talvez que eles enxergam o Brasil por ser, né? As mulheres, né? São bonitas, né? Será que pode ser uma dessas formas também, né? No caso? Sim. Pode comentar, Gabriel. Talvez respondendo ao Nilson, eu imagino que todos vocês sabem que existem vários países que têm uma cultura de carnaval, tá? A Alemanha tem carnaval, Bolívia tem carnaval, tem vários países que mantêm essa cultura. Na Itália, porém, vamos dizer, se você olha para essa, são diferentes, né? Então, eu acho que não dá para desculpar, né, que
carnaval brasileiro que é assim, né? Como a Alda comentou aqui, isso teve participação ativa, né, para promover essa imagem, né? Então, sim, eu acho que tem culpados por trás, né, de divulgar conscientemente essa ideia, né, que existe sobre a cultura brasileira ou sobre a mulher brasileira, né? Completando o que o Gabriel falou, é exatamente isso, porque o que eu ia dizer é que o Brasil promove isso. Isso tem cunho econômico, né? E é nisso que eles estão de olho, em turismo, né? E se para ter turismo, se para ter a fama precisa ser essa, então que seja, porque num país de patriarcado pouco importa, né? Vende-se a mulher como sendo um objeto sexual. E é interessante para a gente lembrar que durante a pandemia, e uma das piores fases da pandemia, houve carnaval, né? Houve um carnaval, teve reuniões, teve tudo, por quê? A questão é ganho, é capital, né? Então, houve e teve problemas, teve consequências, mas só para a gente ver que isso é promovido pelo próprio país, pelo próprio Brasil. Sim. Então, vamos seguir falando um pouquinho sobre... falamos de como a mulher é vista no exterior, agora vamos falar também como é a questão da nossa cultura na arte, nas propagandas e no entretenimento aqui do Brasil. Eu vou citar alguns exemplos. Por exemplo, em alguns programas de entretenimento de televisão, quando, por exemplo, nesses programas tem dançarinas, né, essas coisas, como essas mulheres sempre aparecem? Elas sempre aparecem, né, com roupas bem que eles consideram as mais sensuais, aquelas, né, que mais chamam a atenção. As mulheres, a maioria sempre tem o corpo que é o padrão da sociedade. Elas estão ali sempre lindas. E isso está chamando a atenção de quem? De quem que é o público que chama mais atenção ver essas mulheres assim? Pode ir. O público masculino? Sim, o público masculino. A Lara também colocou aqui que sempre seminuas e padrão. É assim Rayane, mesmo. Sim, Nilson. quando você fala de propaganda, talvez a mulher, igual você está falando, que aparece bem vestida, talvez, por exemplo, ela vai fazer uma propaganda de cerveja, por exemplo. Talvez ela nem beba aquela cerveja, mas ela faz aquela propaganda ali se mostrando que bebe também, né? Então, a coisa, né, tipo assim, tá vendendo uma coisa que nem ela se pratica aquilo, né? Hum. Obrigada, Nilson. Eu também iria falar agora sobre essa questão das propagandas de marcas de cervejas aqui no Brasil, onde a gente vê que a maior parte são mulheres que fazem essas propagandas, mas essas mulheres, elas sempre aparecem de biquínis, da forma mais sensual possível, e aquilo, às vezes, tem propagandas que são tão, assim, apelativas ao poder do homem de ter um objeto ou o objeto que dá a entender que ele pode escolher tanto, né, o produto que está sendo anunciado, quanto também quem está ali anunciando aquele produto. Já teve propagandas de cerveja aqui no Brasil que tiveram que ser retiradas, porque fazia muito esse apelo à ideia de que o homem ele pode tanto ver a mulher como um produto, quanto também a cerveja, por causa da forma tão objetificada que as mulheres apareciam nessas propagandas. Vamos falar também um pouco sobre as músicas brasileiras. Existem vários estilos de músicas aqui no Brasil e
um dos mais conhecidos hoje que fala, né, sobre essa objetificação da mulher, a mulher como um objeto sexual dos homens, talvez o mais conhecido seja o funk, mas nós sabemos que existem vários estilos musicais também que fazem essa objetificação da mulher. No sertanejo, por exemplo, que é algo muito aqui em Minas, as mulheres são aquela coisa que tenta os homens, que tira o poder de decisão deles, que tira a racionalidade que eles têm, né? Uma tentação, assim como Eva, essa mentalidade que às vezes tem nas músicas, e é assim nos filmes, é assim em novelas, e é assim em várias coisas de mídias que a gente poderia estar falando. Pode falar, Rose. Eu não sei se você vai entrar nesse assunto, mas eu queria citar, quando você fala da mulher, de usar a mulher assim, eu acho que a gente pode ver isso claramente até na informação, nas redes de informação, no jornalismo, quando a mulher passa de 30 anos, de 40 anos, se ela não estiver naquele padrão, ela é retirada do trabalho, ela é demitida, ela não vai fazer mais parte. Por quê? Hoje o jornalismo, as mulheres têm que estar vestidas também de uma forma sexy, né? Também tem que ter um padrão ali, físico, de beleza, e a mesma coisa acontece também nas redes de transmissão de TV, que é com as atrizes. A gente já teve muita reclamação, mobilização, isso nunca tem solução, mas é só para a gente ver que é como se tivesse que ficar jovem o resto da vida para poder conseguir manter aquele trabalho. Verdade, isso é verdade, Rose. Eu vi aqui também. Posso falar? Pode sim. É que a Rose fala as coisas, parece que está, como eu estava pensando também. Eu fiz um curso de enfermagem, na época não era obrigada a ser técnica de enfermagem, mas auxiliar de enfermagem. E eu fiz esse curso, eu terminei o curso, eu já tinha 35 anos. Eu não consegui emprego, nunca consegui um emprego, porque eu tinha que ter menos de 29 anos para conseguir emprego na época. E eu fiz o curso, paguei, gastei, mas eu nunca conseguia. No máximo que eu consegui como auxiliar de enfermagem na época, era um mês de alguém que estava de férias, assim, mas um emprego para mim mesmo. Eu tive que desistir da profissão que eu amava tanto por conta disso, porque eles não contratavam pessoas acima de 30 anos, só bem abaixo de 30 anos. Hoje já é um pouco diferente, mas naquela época que eu tinha essa idade, há mais de 30 anos atrás, eu sofri por isso aí, para criar meus filhos, porque eu não conseguia emprego na profissão que eu tinha. Gente, eu vou avançar um pouquinho, porque o tempo, né, ele está passando. E queria falar também um pouco sobre a questão de que a misoginia, quando combinada com o racismo, ela produz uma vítima ainda mais fragilizada, que é a mulher negra. As mulheres negras recebem contra elas ataques de duas grandes frentes, que é a frente misógina e a frente racista. E tudo isso eu diria que é sexismo, sabe? Essa questão dessas diferenças, dessas desigualdades da forma em que uns e outros são tratados, é sexismo. Também queria lembrar de alguns pontos também aqui da cultura brasileira, aproveitando que a Petinha entrou na questão de profissões. A questão de que aqui nós somos muito ensinadas de que as mulheres elas têm esse lado de cuidar, de afeto, de serem mais pacientes, atenciosas, e por isso, por muito tempo, as profissões que as mulheres mais tinham era
por exemplo, as áreas da enfermagem, o magistério, as áreas de cuidado mesmo, de ensinar. Mas nós vemos também que, como por exemplo, no magistério, nem nessa área que não é uma área dominada pelos homens, nós quase praticamente não vemos mulheres ministras da educação, nós não vemos reitoras. No Senado, há pouquíssimas mulheres, no no Supremo Tribunal Federal também quase não há, né, mulheres, e essa é uma realidade que as mulheres enfrentam. Por quê? Porque há a ideia de que homens e mulheres têm características intrínsecas dentro de si que fazem com que uns tenham que exercer certas funções e outros, né, outras funções diferentes. O Brasil também ele é um país muito violento com com a comunidade LGBT, e isso também pode ser, se a gente olha que nós vivemos em um país patriarcal e machista, quanto mais próximo do feminino alguém se pareça, mais motivo dele ser rejeitado ou inferiorizado ele se torna. Porque em uma cultura patriarcal, o superior é quem é o penetrador. Quem são os penetrados são sempre inferiores. Agora eu queria que a gente olhasse bem rapidinho sobre a cultura do estupro, que também é muito forte aqui no Brasil. E eu trouxe aqui os dados do IPEA do ano de 2014. O IPEA é um Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e ele é uma fundação pública federal que é vinculada ao Ministério da Economia. Eles fizeram a primeira pesquisa no Brasil sobre estupro, usando os dados do ano de 2013. E eles chegaram de acordo com as pesquisas, que 527, no mínimo, tem 527 mil estupros naquele ano no Brasil. Desse número todo, apenas 10% chega ao conhecimento da polícia e 89% desses casos todos aqui são mulheres. Desses 89% aqui de mulheres, 70% são crianças e adolescentes. E eles também falam sobre os agressores, tem mais informações sobre isso, mas eu trouxe aqui também novamente que 24% dos agressores desse número aqui são pais ou padrastos e 32% amigos ou conhecidos. Se a gente somar esses números, dá praticamente mais da metade dos casos são feitos por pessoas bem próximas das vítimas. E aqui também a gente ouve muito sobre isso, sobre a cultura do estupro. E muitas vezes acontece que a cultura do estupro ela é justificada ou normalizada como quando as pessoas invertem os casos e colocam as vítimas como as culpadas. Eu estuprei ela porque ela estava vestida dessa forma, porque ela não disse não, várias coisas, né? As mulheres, elas que têm que ser mais guardadas, não os homens. A gente ouve muito isso aqui também. E, geralmente, a maioria de pessoas que falam sobre essa questão de cultura do estupro, eles justificam esses comportamentos quando eles associam esses casos que acontecem à culpabilização da vítima, que eu já disse, e à objetificação sexual das mulheres. Por último, queria falar um pouquinho sobre
a questões de padrões de beleza também aqui no Brasil, que é algo muito forte. Nós sabemos que aqui os corpos padrões são aqueles, né, sarados, pessoas magras, de cabelo liso, que tem um corpo, né, sensual, que chama atenção, com curvas. E as pessoas que não se encaixam nesse padrão acabam que sofrem muito uma pressão, até mesmo às vezes, porque não se encaixar nesse padrão é alvo de ser inferiorizado também. E acontece muito isso aqui no Brasil. Uma reportagem do G1, publicada no ano de 2020, mostra que o Brasil ele está no segundo lugar no ranking mundial dos países que mais fazem cirurgias plásticas. Aqui também é muito comum que não é muito comum que algumas mulheres consigam, né, por exemplo, ser modelos e conseguirem desfilar em passarelas muito conhecidas como a de Milão. Mas algumas mulheres, elas conseguem isso e elas acabam se tornando como sendo um modelo a ser seguido por várias meninas, principalmente na fase da adolescência. E isso contribui muito para o desenvolvimento de baixa autoestima e de anorexia. Então, existem várias coisas que nós poderíamos falar, né, sobre padrões de beleza, além de esses procedimentos estéticos, como cirurgias plásticas, poderíamos falar também sobre a questão que, apesar do Brasil ter várias diversidades, ainda é muito forte a ideia de que somente quem tem o cabelo liso, né, tem o cabelo bonito, mas hoje essa realidade também ela está mudando. Não vou citar mais exemplos por causa do tempo. E, por último, nós já estamos indo para o fim. Eu queria parafrasear o que está na Constituição da República Federativa do Brasil, do ano de 1988, onde diz no artigo 5º que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. E depois disso, tem, né, nessas leis vários termos seguintes. E essa lei, ela inclui tanto homens quanto mulheres. Mas, às vezes, eu me pergunto quanto será das pessoas que realmente usufruem de todos esses direitos que a lei dá para as pessoas? Quanto será que realmente conseguem usufruir de tudo isso? E será que todos nós que estamos incluídos em uma cultura, em uma sociedade que dita os padrões de beleza, que ditam o que é ser bonito ou que justifica as agressões e as violências, quanto será dessas pessoas sabem que essas crenças e esses hábitos que nós temos vêm de uma cultura misógina e desigual? Então, hoje nós temos a compreensão também de que o feminismo ele pode nos ajudar a deixar essas crenças dessa cultura misógina, sexista e desigual. Mas se olharmos para as três principais vertentes do feminismo, que é o feminismo cultural, o liberal e o radical, a gente vê que tanto o feminismo liberal quanto o cultural, eles acabam aderindo a essa cultura misógina e sexista da mesma forma. Mas o feminismo radical, ele tem essa visão de que o pessoal é político. Rose, você pode me dizer rapidinho o que é o pessoal é político? Eu acho que o pessoal é político quando
aquilo que faz parte para mim, aquilo que é feito para mim, o que eu faço para minha vida, implica na vida de outros, né? Então, o pessoal é político. Quando a gente olha dessa forma, há que se ter um cuidado, né? E entender que as minhas atitudes podem afetar outras pessoas, pode influenciar, ou pode machucar, ou pode, enfim, eu acho que é isso. Obrigada, Rose. Então, o feminismo radical, ele tem essa compreensão de que, às vezes, aquilo que eu estou, né, que eu defendo, que eu acho, afeta outras pessoas, e talvez eu também possa ser ensinado a ser assim. Então, somente o feminismo radical que busca ir na raiz do problema, né, busca ir na raiz do problema para que isso seja diminuído ou acabado. Então, queria também dizer um último ponto, que é que nós, como movimento, né, nós entendemos que somos os criadores de profecia, e por isso é tão importante que a gente deixe toda e qualquer forma de pensamento ou de hábitos que não nos permita a igualdade. E por muito tempo, quando a gente pensava na lei dominical, por exemplo, a gente achava que tudo deveria acontecer bem rápido para que Jesus volte bem logo e a gente saia desse mundo. Mas só que não é igualdade quando eu quero sair logo desse mundo, mas com isso, com essa forma, eu contribuo para que outras pessoas não tenham direito a uma vida, não tenham direito à liberdade e à integridade também. Não é igualdade quando somente eu importa, somente o que eu desejo está importando. Isso abrange muitas coisas. A gente poderia citar vários exemplos, e eu vou citar aqui uma coisa, né, que está sendo casos de repercussões aqui bastante no Brasil, que é a questão que esse ano tem eleições. E nós, como criadores de profecias, quando nós elegemos um candidato, nós estamos, de certa forma, elegendo alguém que nos represente. Não podemos eleger alguém que tire a liberdade, que apoie a questão de uns serem inferiores, uns terem mais direitos do que os outros, e com isso tire o direito à vida, à liberdade e à integridade de alguém. Alguém quer fazer algum comentário? Pode comentar, Gabriel. Eu não queria ter a palavra final, não. Mas eu achei uma coisa que eu lembrei. Eu compartilhei essa semana um post com duas pessoas, uma está aqui sentada ao meu lado, e quando eu vi, eu achei muito positivo à primeira vista. Não é? Era no canal da Gazeta, e estava lá escrito: Espírito Santo abre 10.000 vagas em cursos online gratuito para mulheres. Eu falei, uau, que maravilhoso, não? Estão fazendo esse esforço assim, né? E eu li por cima e vi que tinha um curso de inglês aí no meio. Falei, vou enviar para as pessoas, quase que eu posto no Bible Study Brasil. Aí quando, acho que foi a Gabriela que conversou comigo, ela viu também e ela falou, tá, mas você reparou que cursos que eles estão oferecendo? Eu falei, olha, vi o curso de inglês aqui. Aí quando eu vi, não, os cursos que são auxiliar administrativo, auxiliar de creche, educação especial inclusiva, inglês básico, planificação, recepcionista, secretária escolar, segurança de trabalho, tecnologias educacionais, Word e Excel. Talvez o inglês básico e Word e Excel, assim, passa como neutro, não? Mas o restante, parece que tudo se encaixa nesse padrão de gênero, assim, que até num curso gratuito só para mulheres, ele
enfatizado e reforçado, né? Então, é por isso que não é suficiente, assim, vamos dizer, aceitar o tolerar, né? O professar a igualdade, né? Tem que ser muito mais além, né? Tem que ser algo, ou seja, até quando vejo isso aqui, talvez vai ser usado, né, para fazer campanha, né? Falar, ó, a gente promove a igualdade, né? A gente ofereceu esses cursos e tudo. Ou para manter a mulher nesse nível, como a Rose disse aqui, né? Então, eu acho que até aquilo que parece ser bom, igual, não é bom o suficiente de um ponto de vista total, radical, né? Sim, muito obrigada, Gabriel. É isso que a gente vê muito aqui, né, no Brasil. Eu acho que ninguém mais quer fazer comentários, então nós vamos terminar com uma oração. Querido Deus, muito obrigada porque hoje podemos entender melhor sobre a cultura que estamos inseridos, de como, às vezes, as coisas que acreditamos, que fomos ensinados, são desiguais e fazem com que pessoas não tenham uma vida digna, livre e íntegra. Gostaria de pedir que o Senhor nos ajude nas tomadas de nossas decisões para que a gente possa escolher o melhor caminho, aquele que o Senhor tem nos mostrado e que o Senhor quer nos guiar. Nos ajude a ser representantes do Senhor aqui e nos ajude também a estarmos firmes e não desistirmos dessa mensagem e da igualdade. No nome do Senhor Jesus, eu oro e agradeço. Amém.